Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da segunda-feira, dia 30 de junho. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta vinheta! Segunda-feira, seguimos aí com rodada decisiva no Mundial de Clubes e claro que eu separei o melhor pra vocês. Então, se puder, já deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã, além das análises, eu também trago aquele palpitão pra vocês. Tá combinado? Let's bora! E vamos lá, 16 horas, começando no Mundial de Clubes, oitavas de final, jogo entre Inter de Milão e Fluminense. Se a Inter de Milão entrar focada, com vontade, é bem favorita, com todo respeito aí aos torcedores do Fluminense, tá certo? O que eu vejo aqui? A Inter de Milão vencendo ou, no mínimo, empatando essa partida, tá beleza? Uma outra situação que eu vejo é a classificação da Inter de Milão. A Inter de Milão avançando para as quartas de final dentro da competição. Olhando também os dois times, as duas equipes, vejo um forte cenário para pelo menos 2 gols. Classificação da Inter de Milão, partida para pelo menos 2 gols, probabilidades na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Inter de Milão e Fluminense. Jogo para mais de 1,5 gols, 2 gols na partida, 85%. Com relação aos escanteios, Inter de Milão 4,3 de média, Fluminense 5,9. Cartões, Inter de Milão 2,3, Fluminense 1,9. Jogo importante, jogo decisivo, pelo menos um cartão aí para cada equipe. E vamos lá, prováveis escalações aqui para Inter de Milão e Fluminense. Com relação a Inter de Milão, vamos falar um pouquinho aqui dos desarmes. Um jogador que desarma bastante pelo lado da Inter de Milão é o Mkhitaryan, o Di Marco e também o Dumfries. Falando aqui dos dois alas da Inter de Milão, tanto o Dumfries quanto o Di Marco, como eles apoiam bastante, geralmente eles finalizam, tá? Então, além dos desarmes, Dumfries e o Di Marco, para finalização, também são jogadores interessantes. E claro, no comando de ataque, Lautaro Martinez e o Expósito. Jogadores aqui para finalizar, chutar gol e fazer gols. Vamos lá. Pelo lado do Flusão, jogador para finalização, chute a gol, Arias. E quem vem finalizando bastante também é o Nonato. Geralmente quando sobra aqui na intermediária, ele tá chutando. Desarmes e faltas, Hércules e o Martinelli. Tava quase me esquecendo. Um outro jogador importante aqui da Inter de Milão para desarmes, o Bastoni. Fechou? E vamos lá, 22 horas, ainda oitavas de final do Mundial de Clubes, o Manchester City jogando contra o Al Hilal. Vamos lá. Olhando as duas equipes, por mais que o Al Hilal venha jogando bem no Mundial de Clubes, vai pegar o City, que tem um baita elenco, meter uma goleada na Juve. Então assim, antes da partida, eu vejo o City bem favorito para vencer esse jogo e também avançar dentro da competição. Olhando o Manchester City ao Hilal, já vem uma coisa na minha cabeça. Gols. Jogo aqui para pelo menos 2, 3 gols e também para ambas as equipes marcarem. Primeiro tempo em alta intensidade, vejo alta probabilidade também para já sair um gol no primeiro tempo. Probabilidades na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Manchester City e Al Hilal. Jogo para 2 gols, 80%. Gol no primeiro tempo, 85%. Aquilo que eu falei para vocês. A chance de sair um gol aqui no primeiro tempo é bem alta. Escanteios, cantos. City, 7,5, média alta de escanteios. E o Al Hilal, 6,4. As duas equipes têm altas médias aí de escanteio. As duas equipes têm característica parecida. Jogam para cima, joga para dentro. Se não sai o gol, sai o escanteio. Então, se chegar no final do primeiro tempo, esse jogo tá em alta intensidade e o gol ainda não saiu, provavelmente deve sair escanteio no final do primeiro tempo, tá legal? Mesma lógica
para o final do segundo tempo, caso alguma equipe esteja atrás do placar. Cartões, vamos lá. City 1.4, Al Hilal 1.8. Fechou? E vamos lá, prováveis escalações aqui para Manchester City e Al Hilal. Uma coisa que eu pude perceber, o City, ele vem com Omar Marmoush, Phil Foden e Haaland. Se a escalação oficial realmente for essa, a gente vai saber 1 hora antes da partida, a gente deve ter menos jogadas de linha de fundo. Provavelmente o City jogando mais centralizado. E isso afeta um pouco os escanteios, tá bom? Se a gente, por exemplo, tiver uma formação aqui com o Doku jogando pela esquerda e o Savinho pela direita, são jogadores agudos que produzem muitas jogadas de linha de fundo. E jogada de linha de fundo, se não sai o cruzamento certinho para rolar uma finalização, acaba saindo um escanteio. A bola bate no zagueiro, sai pela linha de fundo, escanteio. Então essa formação, se efetivamente vier como titular, eu vejo o City jogando mais centralizado. Se de repente a gente tiver o Doku e o Savinho, mais jogada de linha de fundo, mais escanteios, tá bom? Vamos lá. Pelo lado do City, para desarme e finalização, o Rodri e o Tijani Henderson. 2 jogadores aqui de meio de campo que participam muito da partida e vou falar, se sobra na intermediária, geralmente eles finalizam. Para finalização, chute a gol, mesmo gol, não tem o que inventar. Omar Marmoush, Phil Foden e o Haaland. Vamos lá. O que a gente pode trabalhar aqui pelo lado do Al Hilal? Principalmente desarmes. Renan Lodge, João Cancelo e o volante Aldalsari, tá bom? Esses 3 jogadores têm bons números para desarmes. Para finalização, chute a gol. Aldalsari é outro jogador, tá? Um é volante, o outro joga mais de meio atacante. Marcos Leonardo. E quem vem finalizando bastante pelo lado do Al Hilal é o Milinkovic Savic, também é um bom nome. Cobrança de penalidade, Rubem Neves. Time, vamos lá. Tanto o Al Hilal quanto o Manchester City são equipes agudas que jogam para frente. Então eu acho que a gente pode trabalhar aqui com defesas de goleiro, tá? Defesas do Bono, principalmente, e também, por que não, defesas do Ederson. Fechou? E vamos lá, além das partidas do Mundial de Clubes, separei outros jogos que podem ser interessantes aí na nossa segunda-feira. Lá na China, Shenzhen versus Xangai Port. Vamos lá. O time da casa, o Shenzhen, dos 5 últimos jogos, 2-1, 3-1, 1-0 que sai da tendência, 1-1 e 3-1. Geralmente partidas para 2 gols, pelo menos, e o ambas marcam também muito forte. A equipe do Xangai Port jogando fora, 3-1, 2-2, 6-2, 2-0, 3-2. Mesma característica, partidas para pelo menos 2 gols e o ambas marcam também vem forte. Fechou? E vamos lá, 14 horas, lá na Noruega, jogo do Brann contra o Sandefjord. Brann, que vem na 3ª colocação, o Sandefjord é o 6º colocado. Race das equipes, o Brann em casa, 2 vitórias, apenas 1 derrota, 2 empates, geralmente jogos com muitos gols. Sandefjord jogando fora, perdeu 3, ganhou 2. E quando a gente olha o histórico do confronto, 2-1, 0-0 que sai da tendência, 3-0, 3-2, 3-1. Geralmente o Brann vence e partidas com muitos gols. O que eu vejo aqui pré-live? O Brann ou vencendo ou empatando essa partida, dificilmente perdendo jogando em casa, e também um jogo para pelo menos 2 gols. Fechou? E vamos lá, 14 horas na Suécia, uma partida aqui interessante para gols. Djurgården versus Norrköping. Vamos lá. O Djurgården em casa, dos 5 últimos jogos, 1-1, 3-1, 1-1, 4-1, 1-0. O Norrköping jogando fora, 2-1, 1-1, 3-1, 2-0, 4-3. Chuva de gols. Histórico do confronto, 3-1, 2-2, 2-1, 1-0 que sai da tendência, 2-1. Pré-live, jogo para pelo menos 2 gols. E claro, um pouquinho mais difícil aqui, mas pode acontecer e tem tendência para acontecer para ambas as equipes marcarem. E vamos lá, 14 horas ainda na Suécia, jogo entre Midtjylland e o Malmö Safadão. Tabela de classificação, o Midtjylland é o líder da competição, 13 partidas, 9 vitórias, 3 empates, apenas 1 derrota, e o Malmö vem na 5ª colocação. Time, é o seguinte, olhando o Race, o Midtjylland em casa dos 5 últimos jogos, venceu todas as partidas. O Malmö jogando como visitante, perdeu 2, empatou 2,
só ganhou uma. Então, batendo o olho aqui, dá pra gente pensar numa vitória ou empate do Mijalbi, tá beleza? Pelo retrospecto que vem sendo apresentado, eu acho difícil o Mijalbi perder em casa. Qual que é o problema dessa análise? Aqui, ó, Malmo Safadão. O Malmo Safadão, se ele joga contra o último colocado, se bobear ele perde. Só que ele vai jogar contra o líder. Se bobear ele ganha, tá bom? Um pouquinho de cuidado aqui, mas diante da análise, eu acho que o Mijalbi ganha ou empata. Fechou? E vamos lá, 19 horas, Campeonato Brasileiro Série B, o Paysandu jogando contra a Ferroviária. Ferroviária que vem na 13ª colocação e o Paysandu é o lanterninha da competição até o momento. Race das equipes, Paysandu em casa, apenas uma vitória, 3 derrotas, 1 empate. Mercado de gols, aqui a tendência é para menos de 4 gols, tá? Ferroviária jogando fora também oscila pra caramba, 3 derrotas, 1 vitória, 1 empate, menos de 4 gols também é a tendência. Vamos lá, pré-live, nenhuma das duas equipes traz confiança aqui para qualquer coisa, com todo o respeito ao Paysandu e à Ferroviária. Essa race da Ferroviária e a race do Paysandu, eu, para mercado de resultados, tô fora. O que dá pra gente pensar aqui? Mercado de gols, escanteios e cartões. Vem comigo. Vamos lá, probabilidades na tela para Paysandu e Ferroviária. Jogo para 2 gols, 55%, probabilidade bem baixa. Jogo para menos de 4 gols, 80%. Então, pré-live, jogo para menos de 4 gols. Escanteios pode ser bacana. Paysandu 7.7, uma média bacana. Ferroviária 4.7. Final do primeiro tempo, a gente tem alta probabilidade para sair escanteio aqui para as duas equipes. Então esse jogo tá 0-0. Em alta intensidade, a chance de sair um escanteio no final do primeiro tempo, ela é bem alta. Outra alternativa que eu gosto, como o Paysandu joga em casa e tem uma boa média de escanteios, e se a gente olhar a probabilidade, ele faz em 80% das vezes, jogando em casa, 3 escanteios primeiro que a equipe visitante. Então eu vejo esse cenário, o Paysandu fazendo 3 escanteios primeiro que a Ferroviária, tá beleza? Para fechar, cartões, Paysandu 1.9, Ferroviária 2.6, um cartão para cada equipe. E vamos lá, 21 horas para fechar aqui Campeonato Brasileiro Série B, o Cuiabá jogando contra o Botafogo de Ribeirão. Cuiabá que vem na 6ª colocação e o Botafogo de Ribeirão é o 16º colocado, bem próximo aqui de zona de rebaixamento. Race das equipes, o Cuiabá em casa ganhou 4, só perdeu uma. O Botafogo jogando fora, 3 derrotas, 1 empate, apenas 1 vitória. Cuiabá em casa, eu acho que não perde, ou ganha ou empata, tá beleza? Novamente, Campeonato Brasileiro Série B, jogo para menos de 4 gols. Time, só para complementar aqui o nosso estudo entre Cuiabá e Botafogo de Ribeirão, mercado de escanteios, Cuiabá 6.4 de média, o Botafogo de Ribeirão 4.1. O final do primeiro tempo tem alta probabilidade para sair pelo menos um escanteio. Então é aquela mesma lógica. Jogo em alta intensidade, partida ainda 0-0, a chance de sair um escanteio no final do primeiro tempo, ela é alta. Com relação aos cartões, Cuiabá 1.9,